As cartas aos Tessalonicenses. Pouco tempo depois de escrever aos Gálatas, Paulo escreveu 2 pequenas cartas e as enviou aos habitantes de Tessalônica. A igreja em Tessalônica era muito jovem, tendo sido fundada pouco tempo antes da escrita destas cartas. E estes cristãos precisavam amadurecer na fé. Essas cartas recebem muita atenção por conterem grandes segredos sobre a tão aguardada volta de Jesus. Muitos cristãos olham para essas cartas em busca de respostas sobre a ordem de eventos que acontecerá quando Jesus voltar. Embora essas cartas sejam relevantes para instruir nesse assunto, elas falam sobre muitas outras coisas também. E hoje estudaremos ao menos 3 pontos que as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses têm a nos ensinar. Paulo visitou Tessalônica em uma de suas viagens missionárias, mas enfrentou uma forte pressão dos judeus da região e foi forçado a seguir viagem. Temendo como estaria a fé dessa igreja, que era tão jovem, o apóstolo enviou seu discípulo Timóteo para lá, encarregado de ajudar os irmãos, levantar os problemas daquela comunidade e retornar a Paulo com um relatório. Embora alguns problemas sérios tenham sido levantados, como veremos a seguir, no conteúdo da carta, o testemunho da fé dos tessalonicenses foi surpreendente. Isso deu a Paulo a certeza de que a fé deles era verdadeira, pois crescia e frutificava sem igual. É por essa razão que Paulo afirma: por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Essa afirmação de Paulo está logo no início da carta. De fato, no mundo antigo, era comum que os autores de cartas iniciassem seus escritos com elogios, saudações calorosas e afirmações positivas sobre seus leitores. Mas Paulo foi além do que era comum e esperado, pois ele realmente se impressionou e se alegrou com o testemunho da igreja de Tessalônica. Sendo pregador do Evangelho e plantador de igrejas, Paulo não pôde conter sua alegria ao ver uma igreja crescer e frutificar dessa forma. Um dos elementos mais interessantes destacados por Paulo está na ideia de que os crentes devem ser imitadores. Ele não instruía os crentes a fingirem ser algo que não eram, é claro. Para Paulo, imitar significava fazer semelhante, uma ideia que está em perfeita sintonia com a ideia de discipulado deixada por Jesus. Paulo afirma que os tessalonicenses não eram apenas os seus imitadores, mas também imitadores de Cristo. Um sinal claro de amadurecimento na fé e motivo de grande alegria para o apóstolo. Além de uma fé viva, os habitantes de Tessalônica também eram exemplares. Tanto que Paulo afirma que eles haviam se tornado modelo para todos os crentes da Macedônia. Um dia, Paulo foi exemplo para eles. Agora, eles eram exemplos para outros. Mais uma prova de que a igreja de Tessalônica era madura e frutífera. Um sinal que nós também devemos buscar ter. Desde o momento em que Jesus ascendeu aos céus, seu retorno se tornou parte central da mensagem cristã propagada por todos os apóstolos e igrejas ao longo da história. É natural que tenham começado a surgir algumas dúvidas acerca do retorno de Jesus, e a comunidade de Tessalônica enfrentava algumas dessas dúvidas. Mas não à toa. Pelo que parece, alguns pregadores se levantaram nessa comunidade e começaram a causar confusão com uma pregação diferente da pregação de Paulo. Pela maneira com que o apóstolo trata o assunto, podemos entender que esses pregadores estavam alarmando os irmãos, pregando que apenas os que estivessem vivos durante o retorno de Cristo ascenderiam aos céus com ele. Isso abalou a fé dessa igreja, pois muitos de seus irmãos já haviam morrido. E se essa pregação dos falsos mestres fosse verdadeira, estes que morreram não teriam mais esperança de salvação. É por isso que Paulo diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Paulo também instrui que no retorno de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados com ele nas nuvens. Sendo assim, o ponto que mais causava medo na igreja se transformou em esperança. A segunda carta de Paulo, enviada aos Tessalonicenses, foi escrita como uma complementação da primeira e usada para esclarecer alguns mal-entendidos. Quem lê a segunda carta
pode se impressionar com o tema do trabalho e ociosidade. Paulo chega a orientar: nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Este é um tema presente na primeira carta, mas ainda mais forte na segunda, pois o pano de fundo dessa discussão é a confusão que a igreja de Tessalônica fez em relação à volta de Cristo. Muitos interpretaram que, se Jesus estava prestes a retornar, então nada mais era necessário na vida, como trabalhar. É por isso que nas duas cartas encontramos orientações como: esforcem-se para ter uma vida tranquila e trabalhar com as próprias mãos. Trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. E Paulo podia falar sobre isso com autoridade, pois, quando esteve em Tessalônica, trabalhou para não ser pesado a ninguém enquanto pregava o Evangelho. Vemos que essas duas cartas vão muito além da discussão sobre o futuro. Elas nos dão lições práticas sobre a vida cristã e tratam de problemas reais vividos pelos primeiros cristãos. Todas as cartas de Paulo, além de nos encorajar e animar, trazem ensinos e correções que servem para nós ainda hoje. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!